Buenas, pessoal! Mais um vídeo, mais uma análise aqui do canal 420 Geossegundos. Eu sou o Marco. Venho todas as semanas aqui fazer uma pequena análise de algum tema que eu acho pertinente durante a semana que eu acompanho. Geralmente envolvendo história, geografia, política, geopolítica também é um assunto que eu gosto de falar, sempre com base no que eu penso e no que eu acho que é o certo e no que eu entendo que podem ser os desdobramentos. A gente tem recebido alguns comentários aqui embaixo, é sempre bacana ler, é sempre oportuno, e se você entende que o conteúdo que eu estou trazendo essa semana aqui é pertinente, por favor, não deixa de comentar, não deixa de dar um like aí, é bem importante para o nosso canal. Essa semana teve vários fatos que eu queria trazer, mas eu vou me deter ao mais recente, que eu acho que ele é bem geopolítico, ele é também eleitoral, e ele é político, evidentemente, e trata da pesquisa que o Instituto Paraná Pesquisas divulgou referente à corrida eleitoral para a presidência da República e a avaliação do governo federal. Eu vou tentar dar uma analisada nela, de uma maneira fria, porque falar sobre o estado de São Paulo em eleição é sempre importante, é um swing state, né, como a gente costuma fazer uma comparação com os Estados Unidos. Vou passar a vinheta aqui e vamos pro vídeo daí. Bom, vamos aos fatos, né? Vamos aos fatos. Eu dei uma lida na pesquisa, ela foi feita em São Paulo. O Instituto Paraná é um instituto muito sério, é um dos mais respeitados hoje. Provavelmente já passou o IBGE, o IBGE é do governo federal, já ultrapassou o IBOP, que era um antigo instituto de pesquisas que também realizava diversos levantamentos e era muito usado como fonte, como citação. Mas enfim, a pesquisa do Instituto Paraná, ela está dando uma certa tendência, ela está dando uma observação de direção. Qual é? Bolsonaro, mesmo sendo inelegível, mesmo estando fora da corrida presidencial, ele continua liderando. E liderando em São Paulo. E mais, que eu acho que foi a grande, não surpresa, mas uma questão interessante, que Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, que são os nomes vinculados diretamente ao bolsonarismo, eles começam a aparecer em posições muito ou mais à frente que Lula nos cenários simulados. Ou seja, a pesquisa simulou alguns cenários e os nomes ligados ao bolsonarismo estão se colocando à frente da força do nome de Lula. É um dado que é muito relevante isso, porque, especialmente quando a gente olha para essa resistência, essa persistência do antipetismo em São Paulo, que já se manifesta de uma maneira um pouco mais contundente agora, pós as eleições de 2018 e pós a eleição de 2020, eu acredito que vai se desenhando um cenário para 2026. É muito difícil um candidato a presidente se eleger sem o estado de São Paulo estar apoiando. E olhando os números, né, o que eles sugerem? Que a primeira coisa que tem que ser feita é não fazer uma leitura emocional. E é difícil, né? A gente está vivendo no Brasil essa polarização e ela é muito emocional. Mas essa pesquisa ela não revela apenas uma resiliência ou uma tenacidade, uma força do bolsonarismo dentro do estado de São Paulo e também provavelmente do Brasil. Mas ela também está mostrando a dificuldade que o governo federal e que o Lula estão tendo em ampliar as suas bases. O governo federal e o presidente Lula eles não conseguem conversar fora do nicho. A Michele Bolsonaro está tendo um apelo meio simbólico, né? Os resultados que a pesquisa trouxe mostram que o posicionamento dela, com mais discrição e um perfil mais conservador, está conduzindo ela a ser provavelmente uma herdeira nesse cenário eleitoral possível. O Tarcísio, né, como governador de estado, ele está aparecendo evidentemente como uma alternativa um pouco mais técnica, alguém mais institucional e com apoio da máquina de governo do estado de São Paulo, que é robusta. O Tarcísio é um perfil mais discreto, com entregas, com trabalho. A Michele parece mais ligada às pautas e aos valores.
E o que eu quero falar nesse vídeo, que eu acho que é o ponto central, é que o Bolsonaro, com todas as divergências, com todos os problemas que ele está enfrentando, ele ainda continua sendo o ponto central, a figura simbólica da próxima eleição. Mais do que talvez o próprio Lula. E ele está conseguindo fazer uma coisa que era uma característica que somente o Lula tinha, que era a transferência de votos. E isso está colocando o Lula numa posição extremamente desconfortável. Porque o desempenho está estacionado, o desempenho do governo federal e as entregas não andam. Um desgaste grande que vem sofrendo com essas questões de escândalo do INSS, as falhas, os erros na parte de diplomacia, a epidemia de insegurança pública, agora vai estourar essa questão da crise do frango aviário, provavelmente, que vai ter uma repercussão muito grande. Isso está mostrando que a força da máquina, a organização do governo Lula, as suas bases não estão conseguindo reverberar nos colégios eleitorais. Ou seja, nas bases, o Lula não consegue chegar, ele está afastado, justamente por esses problemas que a máquina e que a sua administração está trazendo. Tem que ter uma certa prudência, porque a pesquisa retrata somente o estado de São Paulo. Mas não podemos ignorá-la, né? Seria uma ingenuidade nossa ignorar uma pesquisa num estado tão importante. A disputa de 2026 ela não começou oficialmente, mas eu acredito que o tabuleiro vai se mover. As coisas vão ficar muito focadas, principalmente no núcleo do bolsonarismo, o que é uma coisa que eu considero relevante e positiva para isso. É muito claro que a minha posição de que eu acho que o governo Lula trouxe mais prejuízos e ataques a valores e instituições brasileiras do que fez algum tipo de benefício para o país. Enfim, a gente sabe que o Lula vai articular, vai buscar gente, ele tem que achar gente que dialogue fora da bolha eleitoral que o PT, que a esquerda tem no Brasil, que é uma bolha já tradicional, já é concentrada, e a direita, né, o bolsonarismo, que capturou e que hoje é o maior líder da direita no Brasil, o Bolsonaro, eles têm nomes competitivos, ainda que sejam ligados ao núcleo da família Bolsonaro, e a esquerda no Brasil passa por um momento extremamente desafiante. Não só pela questão de ter que fazer as entregas no governo, como também a questão da própria sucessão de Lula ou não, a sua capacidade de enfrentar uma eleição, e esses inúmeros problemas administrativos, escândalos que estão permeando a administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa recente ida à China, esse namoro com a regulação das redes sociais, essa vontade de querer censurar, e mais esse reforço que eles recebem direta e indiretamente do STF, está fazendo se criar um movimento cada vez mais forte em torno do nome do ex-presidente Bolsonaro. Então, para mim, essa pesquisa eu vou colocar aqui embaixo para vocês acessarem. Eu achei importante trazer ela como tema central dessa semana, porque, para mim, o estado de São Paulo é um dos principais colégios eleitorais, se assim a gente pode dizer, no Brasil, e ele é determinante para a eleição presidencial. O PSDB governou por mais de 16 anos, o bolsonarismo assumiu o estado, dando uma rasteira no PSDB, como se nunca tivesse existido, porque justamente São Paulo é o voto mais conservador no sentido econômico. As propostas econômicas, a viabilidade econômica, os resultados econômicos pesam para o eleitor de São Paulo. E quem ganha em São Paulo não precisa fazer... aliás, né, o voto de São Paulo, ele representa quase que 3 votos fora, né, no norte, no nordeste, até pelo número da população. Não tem nada a ver com a questão de valoração de pessoas, mas pela força de mobilização, pela força do número de população e pelo que representa o estado de São Paulo para o nosso país. Buenas, é isso. Obrigado por assistirem mais esse vídeo. Quero saber a tua opinião. Olha a pesquisa, olha o vídeo. Tu acha que a Michele Bolsonaro, o Tarcísio, são os nomes que podem ser colocados a concorrer, representando o bolsonarismo e a direita na próxima eleição? Ou tu talvez acredite que Bolsonaro vai estar na urna de maneira viável? Ou melhor, ou pior, na verdade, né? Tu acha que Lula é o franco favorito, continua sendo o franco favorito para a próxima eleição? Talvez até já seja muito difícil que se tire essa eleição dele? O que tu acha aí? Valeu por ter assistido.
São 420 segundos. Abraço.